Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dialogando com as Ideias. E hoje nós trataremos de um assunto bem polêmico e polemizado no meio evangélico e até mesmo católico, no que diz respeito à questão do relacionamento e a conduta do ser humano com relação ao Espírito Santo. Porque Jesus ele morre, vai para o Pai e diz que enviará o Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo que iria habitar em nós, aqueles que seriam e que foram redimidos, correto? Pois é, hoje a gente pode talvez estender um pouquinho mais aí, mas vale a pena você ficar comigo para você entender a dimensão e o espaço da complexidade que é esse assunto. E se você gosta desses temas, saber, conhecer, para depois repassar, fica comigo. Fica comigo porque lá na sua instituição, lá na sua igreja, você não vai aprender o que eu estou dizendo para você aqui agora. É por isso que eu costumo dizer que eu deixei de ser evangélico para pregar o evangelho. Porque eu não consigo ir contra os meus princípios e pregar ou falar ou me expressar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui, e o propósito deste canal Dialogando com as Ideias é emitir as verdades da palavra de Deus. Mas aí você pode me dizer, mas é você, é a tua verdade. A verdade é relativa. A Bíblia tem várias interpretações. Para com essa barbaridade. Pelo amor de Deus. A Bíblia não tem várias interpretações, não. A Bíblia, ela tem algumas correntes interpretativas no que diz respeito aos temas polêmicos tratados dentro da teologia sistemática. Ou seja, predestinação, eleição, livre-arbítrio. E aí? Deus escolheu e já selecionou aqueles que iriam ser salvos desde a fundação do mundo, tendo em conta que Ele é presciente, que Ele é onipotente, que Ele é onipresente, Ele sabe tudo e já escolheu você desde a fundação do mundo, já te predestinou à salvação? Será que Ele já elegeu você? Até aí, eu concordo com vocês, teólogos, estudantes de teologia, que até aí é discutível mesmo. Só que nós temos várias vertentes. E nós podemos ler, como eu já li, e cada um tira aí uma ideia. Mas o dia que eu for expor essas ideias, esses assuntos, eu quero de forma assim não colocar aquilo que eu defendo. Eu quero colocar as ramificações que são tratadas pelos teólogos. Armínio, Calvino. O Armínio ele trata de que a salvação depende do livre-arbítrio, da livre escolha. É uma decisão única e exclusiva do ser humano. Já Calvino, eles dizem Calvino, mas não é Calvino. São os discípulos de Calvino que disseram isso. Isso está lá nas enciclopédias da religião cristã de Calvino. Pois é, pessoal. Então Calvino ele fala ali, Calvino não, né? Os pós-calvinistas, os discípulos de Calvino, aqueles que estudavam Calvino, herdaram as literaturas de Calvino, eles interpretaram uma predestinação fatalista. Ou seja, de que Deus já elegeu desde o ventre da sua mãe, uns que vai para o inferno e outros que vai para o céu. Rodrigo, você acredita nisso? Não. Dessa parte eu já digo com muita segurança e com muita fé. Porque os discípulos de Calvino interpretaram Calvino errado. Calvino não quis dizer isso. Calvino diz que aqueles que estão em Cristo são predestinados à salvação. Aí é uma outra conversa.
Mas vamos deixar esse assunto de lado, certo? Ainda que você pode não concordar ou concordar, discordar, sei lá o seu pensamento, vamos deixar por enquanto isso de lado, porque isso vai ter um momento e a hora precisa para nós tratarmos de tudo isso de maneira didática e concisa, correto? Para não ficar dúvida na mente de vocês. Pois é, então hoje nós vamos falar a questão da presença do Espírito Santo no corpo do ser humano. Então, eu quero tematizar de início essa reflexão, esse diálogo com as minhas ideias acerca das Escrituras Sagradas, especificamente falando de Paulo, lá na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, eu quero tematizar com o seguinte tema. O que é a presença do Espírito Santo em nós? O que significa nós sermos templo do Espírito Santo? Eu quero ler com vocês aqui, ó. É apenas um versículo. Mas como eu já disse antes, eu não quero isolar esse versículo e deixar de falar para vocês o que estava acontecendo aqui no cenário geral. Que para eu explicar um versículo, eu tenho que fazer uma introdução de tudo que estava acontecendo, trabalhar com esse versículo e concluir com ele, correto? Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muitas pessoas, igrejas, pastores, eles tropeçam nessa palavra aqui. Por que que eles tropeçam? Eles tropeçam porque eles têm, não princípio, porque os princípios eles são imutáveis. Eu tenho os meus princípios. Então é por isso que eu deixei de ser evangélico para pregar o evangélico. Parece-se um paradoxo, mas não é. Hoje eu prego o evangelho sem estar debaixo de uma doutrina, regras, usos e costumes. Eu não tenho ninguém para olhar de cara feia para mim, entendeu? Dizendo que eu vou espantar as pessoas da igreja com relação a um determinado assunto. Então, o canal está aí, o canal foi elaborado, foi criado justamente para transmitir a palavra de Deus. Entendeu? Então, não é o diabo que está transmitindo aqui, é a palavra de Deus. Então vamos lá. O que acontece hoje? Gente, ó, fica comigo até o final. Fica comigo até o final, que o tema é bom. Só que temas como esse não dá para falar em 15 minutos. É impossível. É impossível você falar em 15 minutos, 20 minutos. Mas se você ficar até o final, eu garanto para você que você não vai se arrepender do conteúdo que eu estou prestes a passar para vocês aqui. Vocês não vão ouvir dentro da igreja, porque isso incomoda as pessoas lá. E pastor nenhum, padre algum vai querer saber de membros se desligando da igreja e se aderindo a uma outra denominação porque ouviu umas palavras do pastor a qual ela não gostou, entendeu que era antibíblica e foi para outra congregar em outro lugar. E ali já é um déficit para a igreja. Por quê? Porque além de perder a numerologia do membro, ainda perde a questão do dízimo, que a pessoa contribui ali com seus 10% todo mês para limpeza da igreja, a água que você toma, o banco que você senta, enfim. Dízimo também é para uma outra hora e para uma outra ocasião. Eu quero falar acerca aqui o que é esse templo do Espírito Santo que habita em nós. O que significa isso?
Olha, veja bem. Por aí pelas igrejas, principalmente, ó, gente, pelo amor de Deus, eu não quero falar mal, viu? Eu estou aqui para dialogar. Então, pastores, seminaristas, presbíteros, diáconos, diaconisas, não se ofendam comigo. Eu estou aqui para dialogar com as ideias. Se você concorda, tudo bem. Se você discorda e quer me atacar de alguma forma, você vai ter que ler todo o contexto e explicar para mim o porquê que Paulo falou aquilo lá. Sem querer colocar lá nos comentários lá, mas e o versículo tal? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um ditado que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. O que significa isso? Eu posso usar ela ao meu bel prazer, colocando as minhas ideias e manipulando as pessoas. Isso acontece bastante. É um que coloca o feijão lá para dizer que o coronavírus vai se curar da Covid-19 com feijão. Outros fazem lá um cenário com sal. Tem de todo jeito. Então, pessoal, não se ofendam comigo que o meu objetivo não é atacar, mas ensinar. E eu estou disposto a ensinar. Veja bem, Paulo ele fala assim que nós somos templo do Espírito Santo. E que o Espírito Santo habita em nós e esse templo não é nosso, é de Deus. Mas o que significa? Agora eu vou falar algumas palavras para você, que eu já vi muito, eu atuei nessa área, e eu vi N coisas. Eu já ouvi e vi. A mulher casada com o cara lá, ela tá insatisfeita com o seu corpo, ela tá meio gordinha, ela tá com os pneuzinhos, entendeu? Ela acha que os seios dela não tá da forma como ela queria. Então ela chega no marido, né? Ela quer ficar bonita, mais bonita pro marido, porque ela entende que ela não está se sentindo bem com o corpo que ela está. Independente se é para agradar o marido ou não. E fala assim, ó, marido, ó, eu vou lá, eu quero colocar uma prótese nos meus peitos, nos meus seios. E também quero fazer uma lipo, quero entrar numa academia, quero fazer bastante exercício aeróbico, anaeróbico, para fortalecer a musculatura, para queimar a gordura, para ficar esteticamente e cuidadosamente linda para você. E fala para o marido essa. Aí vai depender da consciência e daquilo que ele aprendeu dentro da instituição dele. Dentro da igreja dele. Se ele aprendeu que manipular a cabeça dele ali, se ele entendeu que aquilo ali é uma vaidade, que Deus não se agrada, porque o nosso corpo é corpo do templo, é templo do Espírito Santo que habita em nós, nós não podemos mexer porque vai poluir o templo. E o Espírito que em nós habita vai sair. Gente, não é assim que funciona. Fica comigo para vocês entenderem isso aí. Para vocês entenderem. E não ter mais diálogo a respeito disso. Eu já vi muitas pessoas saindo da igreja, trocando de igreja, o tendel. Por quê? Porque desconhece. É igual eu falei esses dias aí, o texto de Oséias. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Entendeu? Então vamos lá. A Bíblia, ela diz que nós somos templo do Espírito Santo e esse Espírito Santo habita em nós. Mas isso significa que o próprio Deus mesmo, ele habita em nós. Mas para nós entendermos corretamente como isso se dá na nossa vida, nós temos que retroceder um pouquinho lá atrás no Antigo Testamento, o significado de ser o templo do Espírito Santo. Precisamos considerar alguns pontos importantes. O primeiro ponto é o templo de Deus. Templo de Deus. A verdade de que nós somos templo aí do Espírito Santo de Deus aponta
primeiramente, para a forma como Deus se manifestava no Antigo Testamento. E como que ele se manifestava ali? Deus, ele era adorado dentro do tabernáculo, que era construído ali, que foi construído primeiramente ali no deserto e mais tarde no templo construído em Jerusalém durante o reinado do rei Salomão. Tá bom até aí? Então, Deus habitava no templo. E quem podia entrar era só o sacerdote. Ele tinha que estar com uma vida impecável diante de Deus, porque senão ele morria com a glória de Deus ali dentro. Então, primeiramente, no Antigo Testamento era desta forma. Deus não estava fora do templo. Se você quer a presença de Deus, você tem que ir ao templo. Acontece que o templo ele era o local onde Deus se manifestava, no sentido que a sua presença era de tal forma que enchia o templo com a glória. Só que isso mudou após a vinda de Jesus, porque na vinda de Jesus ele morre e é aberta as portas da graça e uma nova aliança. Agora Deus não está mais presente no templo, em quatro paredes. Ele está em nós. No entanto, que a Bíblia diz que nós somos a igreja. Os seres humanos, os cristãos reunidos é a igreja. A igreja pode ser na sua casa, no seu apartamento, a igreja pode ser no seu local de trabalho. Aonde tiver cristãos que possam reunir, ali está a igreja. Igreja, no sentido institucional, ela nada mais serve como um local para um agregamento de pessoas, porque ali tem os instrumentos certos e todos os mecanismos para uma adoração, uma reunião, rever os amigos, adorar a Deus naquele lugar. Mas se você estiver na sua casa também, Deus está com você. Não necessariamente que você precisa estar lá dentro da igreja. Então, Deus habita em nós. Agora eu quero partir para um ponto aqui, que Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele escreve que nós somos santuário de Deus vivo, santuário do Deus vivo. Veja bem, para ilustrar completamente esse cenário aqui, eu queria demorar um pouquinho aqui, né, nessa parte, mas eu já vou lascar ela logo de cara. Eu dei um exemplo aí de uma esposa, de um casal, que a mulher quer se produzir, mas também tem aquela mulher que quer fazer o cabelo, a unha. Eu conheço igrejas que nem televisão assiste. Eu não vou citar aqui, mas depois vocês pesquisam na internet para não dizer que eu estou falando mal. Tem igrejas que não aceitam a mulher cortar o cabelo, que diz que o cabelo é a honra da mulher. Eu fui num evento uma vez lá em Camboriú, Santa Catarina, Gideões Missionários. Eu via, tinha umas mulheres lá com os cabelos que arrastavam no chão. No chão. Tinha mais de 1,5 metro de cabelo. Isso é glória. É o ensinamento que aprenderam. Tem cabeça para tudo. Então, aí você entra na igreja, ou você quer participar da igreja, mas você fuma, você bebe, você faz uso de entorpecente, o que mais? Então, aquela pessoa vai chegar em você e vai dizer, olha, você frequenta aqui com a gente, aqui, no entanto, você pratica tais atos. Você não pode ficar aí frequentando com a gente aí nesse sentido. Pessoas que tomam anabolizantes, nada contra, viu, gente? Nada contra. Anabolizantes. No entanto, se você toma de uma forma desenfreada, você vai criar uma vigorexia. O que é uma vigorexia? Você se olha para o espelho, já é uma doença psicológica. Você se olha para o espelho, você está um monstro de grande, de forte, mas para você está pequenininho ainda, você tem que crescer mais. E aí, ó, mais ainda. No final das contas, por ser uma droga sintética, e tomar fora de um uso, fora
fora de um padrão de acompanhamento médico e tudo mais, com os especialistas, vai ferrando aí rim, fígado, até a pessoa ficar doente e a óbito. Já aconteceu muito disso. E também tem aquelas mulheres que querem secar feito uma vara, né? Anorexia. Começa a fazer uma aplicaçãozinha aqui, uma aplicaçãozinha ali, começa a tirar uma banha, uma gordurinha dali. O rosto já virou uma caveira, parecendo o filme do motoqueiro fantasma. Só tá a caveira. Só faltou o fogo na cabeça. Ela olha no espelho, o que acontece? Ela se vê gorda. Aos olhos das pessoas, ela tá até sumindo. Se bater um vento, leva embora. E o vento levou. Pode até ser usada para protagonizar esse filme O Vento Levou. Então, tudo isso, na cabeça do cristão, na cabeça de 99,9% das pessoas, isso é errado. Por quê? Porque você está contaminando o templo do Espírito Santo, que habita em nós, assim como Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mas a questão é, o que é esse templo? Quando Paulo fala de templo do Espírito Santo e refere-se a nós, não é templo carne, não é templo pele. Entenda isso pelo amor daquele Deus que está no céu. O templo é a consciência, o que pensa e o coração. O verdadeiro culto é o culto que você faz com a vida. Independente se você fuma, se você bebe, se você faz isso, se você faz aquilo. Você vai até os pés do Senhor. Com o tempo, obviamente, você não vai ficar naquilo ali. Você é salvo? Eu, segundo as Escrituras, provo para você que é. Vão querer citar Apocalipse para mim lá, tudo lá, e não sei o que lá, mas tudo fora de contexto. Vão chabuscar de versículo. Só versículo. Não cita mais nada. Ninguém chega e fala assim, olha, Rodrigo, é o seguinte. Você está equivocado no que você disse lá. Eu digo, por quê? Porque o versículo tal diz isso. Tá. Aí eu respondo assim para aquela pessoa. A Bíblia diz muitas coisas. Uma coisa é a Bíblia dizer, outra coisa é como a Bíblia diz. Aí essa é a minha réplica. Ela diz, perfeito, onde está? Ah, tá. Vão para o inferno. Mas como que ela diz agora? Você sabe me explicar esse contexto aqui? Essas figuras, esses gêneros literários aqui? O que estava acontecendo na época, o que não estava? Para que você chegasse até aqui? Porque uma coisa é falar de inferno no Apocalipse. Outra coisa é falar de inferno lá em Gálatas, lá em Efésios, lá em Coríntios. Coríntios, para vocês terem uma ideia, por que vocês acham que Paulo fala isso aqui? Porque Paulo está tratando de uma imoralidade sexual. A igreja era uma verdadeira merda. A ideia é essa. Ali tinha um filho que saía com a madrasta. Era uma igreja completamente que vivia na prostituição. Então Paulo vai lá para arrebentar esses caras. E chega lá e fala, vocês não podem viver dessa forma. O que significa a morada do Espírito Santo? A nossa consciência. No entanto, que Paulo, ele, em outras palavras, ele começa a tratar com aquela igreja, não com cada indivíduo individualmente. Ele chama de igreja as pessoas. Fala, ó, o Espírito habita em vocês. Vocês podem mais fazer isso aí. Ele não trata uma pessoa em particular. Ele trata com a igreja. Ó, o Espírito habita na igreja. Mas aí há quem lê esse texto e pensa assim, bom, se ele falou que o Espírito se manifesta na igreja, eu tenho que ir lá na igreja, porque senão não vamos sentir a manifestação de Deus. Mas a igreja que ele fala aqui
é a igreja por completo, o corpo de Cristo, como sendo o templo de Deus. É nós. Nós. Não é as quatro paredes. Então, nesse cenário, Paulo ele repreende aos coríntios, chama atenção para o fato que a igreja era templo de Deus e habitação de Deus e tudo mais. E os que destroem o templo? Que fuma, que bebe, que são considerados. Você está destruindo o templo. Você não pode. Você está destruindo o templo. Você bebe. Como é que você vai ser salvo? Diz que os bêbados vão para o inferno. Gente, deixa eu falar mais uma coisa. Ó, Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, e eu vou falar para vocês, hein? Tem uns cristãos aí, umas pessoas aí, que eu evito até conversar. O que já foi tentado provar de que o vinho da Bíblia não tinha álcool, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. O cara vai no inferno, eu não sei como que pode. Ele procura, ele vasculha a internet, intranet, deep web, darknet, tudo que for comentário para ver se ele consegue achar alguma coisinha, um fiasco para provar que não tinha. Paulo já está falando, não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está te proibindo beber? Não. Paulo está te proibindo se embriagar. Por quê? Tem pessoas que se embriagam e fica aí, todo sorridente, faz piada, vai embora normal, trata da família, cuida, excelente pai, digno de aplausos, uma pessoa irrepreensível. Porém, há algumas pessoas que ao se embriagar, meu Deus, acaba com tudo. Larga da mulher, brinca com a família, chuta, arruma confusão pra rua, bate carro, entendeu? Anda fora da lei, e aí a merda toda, entendeu? É isso que acontece. Então, por que Paulo adverte? E olha, e vou falar mais uma coisa, hein? Se você for lá, Efésios capítulo 5, versículo 18, eu já vou falar logo o contexto para vocês, para não dizer aqui que eu só citei versículo. Paulo está tratando acerca daquilo que é fruto do Espírito, quem anda no Espírito ali, e daquele que fica enchendo a cara. Entendeu? Então, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele proíbe? Não. Mas se você é um bêbado, por quê? Porque qual que é a consequência? O próprio texto é hermenêutica. Pessoal, é hermenêutica. É a ciência da interpretação. Não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque há contenda, mas enchei do Espírito Santo. Ele já coloca uma condição posterior à embriaguez. Por que não se embriagar? Porque está tendo contenda. Vocês param. Vocês têm que se encher do Espírito porque está havendo contenda entre vocês. Porque, via de regra, a consequência da embriaguez é o quê? É briga, é contenda, é faca, é tiro, é tudo isso aí. E até morte. Então é por isso que nós, se você quer ficar bonito, eu vou na academia. Vou na academia todo dia. Ando na esteira. Fico ali 40 minutos na esteira. Vou lá, faço os meus exercícios anaeróbicos, de musculação, todos os dias. E se eu não for, eu fico perturbado. Porque aquilo me faz um bem, tanto para o corpo quanto para a mente. Eu distraio muito ali. Então, pessoal, é essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Pastores, padres, não excluam essas pessoas, dizendo que Deus não está no corpo dela. Agora eu quero concluir com duas ideias. Uma ideia é aquele que já entregou-se a Cristo, que já se confessou, Cristo é meu Senhor, Cristo é meu Salvador, e ainda, às vezes, porque a pessoa que se entrega, ela luta para sair disso aí, porque ela sabe que ela está prejudicando o corpo dela. Agora, o que Paulo fala
Paulo está falando da consciência. Como que você polui o templo? Ele mesmo fala no contexto geral, se vocês verem. Aqueles que andam segundo as suas concupiscências da carne. Aqueles que estão lá dentro da igreja, trazendo dissensões, facções, contendas, brigas, divisão. Tem até um texto ali que Deus fala que esses daí ele vai destruir. Quando fala de templo, fala de pessoa. Fala do agir do Espírito Santo na mente. É isso. Então se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, o problema é dela. Ela confessou, ela está lutando para largar aquilo ali só vai fazer mal para ela. Mas no sentido de salvação, jamais ela vai para o inferno. E eu provo na Bíblia para você. Eu provo. Quando você me encontrar, você pode mostrar o versículo. Nós vamos conversar. Correto? Então, gente, essas pessoas não vão ficar de fora do reino, porque Jesus fala ainda pior. Tem texto que Jesus fala assim, ó, Senhor, Senhor, no teu nome nós profetizamos, falamos em teu nome, expulsamos demônios, fizemos milagres. Fizemos até milagre em teu nome. Eu naquele dia vos direi, apartai-vos de mim que jamais conheci. Por quê? Esse é o que está fora da igreja, Jesus está falando? Não. Esse é o que está. Esses são os charlatões que estão usando o nome dele, estão usando tudo para o quê? Para benefício próprio. É isso. Então, gente, se cuida, fique bonitão, fica bonitona, porque até porque o homem, isso a psicologia vai dizer, viu? Não sou eu não. O homem, quando ele olha para uma mulher, ele vê o que primeiro? A estética. Outros homens, pode olhar, mas a maioria, eu digo assim, é no sentido generalizado. A estética, o corpo, se a mulher é bonita, se a mulher é esteticamente chamativa, enfim. Já a mulher não, ela é mais sentimental, ela procura uma pessoa mais, um cara às vezes inteligente, uma pessoa assim divertida, que tem um bom papo, uma boa conversa, e por ali vai surgindo as coisas. Então, cada um tem o seu jeito, mas não ficarão pro lado de fora do reino do Senhor. Correto aí, pessoal? Então, quer ficar malhadão, quer tomar o seu anabólico lá? Cuidado. Tome com moderação. Por quê? Porque pode te fazer o mal. Você pode acabar com você. Aí depois tem aquele... Ó, finalizando agora. Ah, Rodrigo, você tá mais por fora que asa de caneca. Você tá completamente errado, cara. Completamente errado. Essas pessoas aí não vão herdar. Ah, não vão? Por que você não fala quando você assa aquela picanha, que você chega lá no açougue e manda fatiar com uma lasca assim de gordura? Pelo menos aqui num... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Ô, açougueiro, corta aí com uma lasca de gordura pelo menos em 2 centímetros. Aí tá aí, infartando, parada cardíaca, colesterol lá no teto. Isso aí não é sujar o templo do Espírito Santo? Isso aí ninguém fala. Quando se trata de comer e beber, não é mal pro Espírito Santo, né? Agora, quando é fumar e quando é beber cerveja ou a cachaça, alguma coisa, isso aí é. Então, gente, aprendamos a conhecer mais de Deus. Conhecimento é para salvação e conhecimento nos faz bem. E falar de Deus, eu adoro falar de Deus. Eu cheguei aqui em casa, aqui, com toda essa situação da pandemia aí, tá difícil. E eu falei, vou falar de Deus. Falar de Deus é gostoso, me conforta. Não tem coisa mais gostosa. Que esses momentos aí você possa ter aprendido, tá? Esse é um ensinamento meu para com você. Eu faço o meu roteiro, eu estudo e depois venho gravar aqui de coração para vocês. Para isso, eu só peço uma coisa para vocês que não vai custar nada.
Se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber toda semana. Eu estou gravando em média 3, 4 vídeos. Para que esse vídeo venha se disseminar nas redes, as pessoas venham ter conhecimento. Seja no secular. Ontem eu postei um vídeo. Uma história secular. Entra lá, depois vocês vão ver. Então, gente, ajude o canal. Isso é importante para mim, é importante para o canal, é importante para a sociedade e não custa nada para você. Está lá no botãozinho, inscrever, vai abrir Desculpa. Vai abrir o sininho do lado. Todas as vezes que eu postar um vídeo, já vai cair lá para você. Dialogando com as ideias. Um abraço, pessoal. Espero que essa palavra tenha não apenas confortado, às vezes, uma mente cauterizada que estava em conflito, mas que também possa abençoar a sua vida para que você chegue diante de um Deus que é amor e que está pronto para acolher a todos nós. Deixa de olhar para aquele Deus radical e fatalista. Correto? Aquele Deus fatalista que incutiu na sua mente. Então, fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos nós. Até mais, pessoal.